Olá pessoal, como você provavelmente sabe, nós passamos a maior parte das nossas vidas trabalhando. Em alguns casos, um trabalho pode causar estresse ou problemas de saúde, mas existem algumas profissões que são ainda mais perigosas que o normal. Você tem um trabalho onde pode morrer a qualquer momento? Você já foi trabalhar pensando que pode nunca voltar? Existem algumas profissões no mundo que põem as pessoas sob risco e perigo constantes. Pessoas que trabalham em minas ou no topo de arranha-céus podem ter estresse constante. Provavelmente eles precisam de adrenalina ou vida comum é muito entediante para eles. Hoje vamos mostrar a vocês as 10 profissões mais perigosas do mundo. Vamos começar. Trabalhador de mina. Este trabalho certamente não pode ser chamado de simples, e você provavelmente já ouviu falar de pelo menos um acidente em mina. Avalanches acontecem o tempo todo, não somente por causa de problemas de segurança, mas também porque este trabalho é bastante difícil, e especialistas trabalhando dentro de minas não têm muitas chances de escapar de um acidente, e em tais espaços fechados é realmente difícil de sobreviver. Mesmo que um monte de terra não te mate, você vai sofrer com a falta de oxigênio, e todos nós sabemos como isso termina. Além disso, os trabalhadores subterrâneos respiram poeira todos os dias e têm problemas de saúde por causa do ruído, intoxicação por metais pesados e vapores de metano. Aproximadamente 12 mil mineiros corajosos morrem todos os anos. Para poder aumentar a segurança dentro das minas, cada mineiro tem um sistema de proteção respiratória e um tanque de oxigênio para emergências. Bem, é um trabalho bem pago, mas sua vida é provavelmente mais valiosa. Trabalhador de construção de prédios. É impossível não pensar no trabalho arriscado realizado por aqueles que trabalham em grandes alturas, construindo coisas para que possamos viver em coberturas ou trabalhar em arranha-céus. Esta é uma mistura de diferentes profissões, tais como pedreiros, telhadores e outros. Do ponto de vista econômico, a construção de arranha-céus é bastante rentável, mas as pessoas esquecem que a instalação de um sistema de comunicação dentro destes edifícios pode ser uma operação muito difícil e perigosa. Trabalhadores da construção de arranha-céus são expostos a correntes elétricas com grandes tensões e têm que trabalhar em alturas enormes, que podem facilmente terminar em traumas e acidentes. Além disso, eles têm que trabalhar em qualquer condição climática, mesmo se estiver chovendo, nevando ou o vento esteja soprando forte. Assim podemos dizer com certeza que esses profissionais são verdadeiros heróis. Astronauta. Desde o início dos programas espaciais, mais de 430 astronautas foram para o espaço. Mas, mesmo que isso pareça muito, esta ainda é uma profissão muito arriscada. Na história da viagem espacial, 34 astronautas morreram. Em outras palavras, um astronauta tem um risco de 7,5% de morrer. Esse é um valor alto se comparado com outras profissões. Provavelmente muitos de vocês sonharam em se tornar astronauta e talvez alguns de vocês ainda o façam, mas você tem que entender que existem muitas dificuldades esperando por você. Um trabalho longo e persistente antes do primeiro voo, um monte de obstáculos durante a sua viagem espacial, um longo tempo sem sua família e amigos, problemas de saúde derivados de viver em gravidade zero. Todos estes são problemas habituais para os astronautas. Então, talvez você queira pensar antes de desejar tornar-se um viajante espacial. Operador de perfuratriz. Você provavelmente sabe que a extração de petróleo e gás é um trabalho muito perigoso. Não é por acaso que esses fósseis são tão valiosos em todo o mundo. Aqueles que trabalham neste campo estão em contato com materiais realmente quentes. Além disso, eles têm que usar máquinas especiais que podem ser difíceis de operar e são bastante perigosas. E às vezes, eles até mesmo podem ter que usar explosivos. Operadores de perfuratrizes geralmente trabalham em regiões distantes, onde pode ser difícil encontrar ajuda médica qualificada. Alguns desses locais de trabalho estão localizados no meio do oceano ou a centenas de quilômetros de uma cidade. Não sabemos o que você acha disso, mas em nossa opinião, esta é uma profissão somente para os mais fortes. Lenhador.
Você provavelmente já ouviu falar sobre essa profissão. Anualmente, a derrubada de árvores provoca muitas mortes, e poucas profissões são tão perigosas quanto esta. De acordo com especialistas, a parte mais perigosa deste trabalho é cortar árvores em encostas. Imagine a situação: essas pessoas trabalham em terreno com uma inclinação de 70 ou 80 graus, e em cima disso você tem pedras e terra caindo. Este povo gasta muito tempo cortando árvores velhas, e se algo der errado, as árvores podem cair e descer a colina, destruindo tudo pelo caminho. Árvores velhas também têm um monte de galhos mortos, que podem cair sobre os trabalhadores sem que eles percebam. Mas cortar as árvores não é a única parte perigosa do trabalho. Outro negócio complicado é o transporte dessas árvores. Se a corrente que segura as árvores quebrar, cuidado! Nem mesmo um vidro à prova de balas pode salvar sua vida. Portanto, esta é uma profissão de conhecimento e sorte, já que toda a segurança do mundo não é suficiente para mantê-lo vivo. Mineradores de urânio. Nós definitivamente não invejamos esses caras. Se você não sabe, o urânio é um material encontrado na natureza que é usado principalmente na indústria da energia nuclear. Este elemento é muito perigoso para a saúde humana em qualquer forma, mas especialmente se ele entra em seu corpo por ingestão, inalação ou mesmo por uma ferida em sua pele. Assim, sendo ao mesmo tempo um metal pesado e um elemento radioativo, pode causar todo tipo de efeito no ser humano. Para poder extrair o urânio, os trabalhadores utilizam todo tipo de máquinas pesadas, o que pode ser bastante perigoso. Este elemento pode ser encontrado a uma profundidade de até 2 km, o que significa que não muitas pessoas estão prontas para fazer este trabalho. A fim de evitar qualquer tipo de inconveniente, os trabalhadores usam roupas especiais e não podem ficar no subterrâneo por muito tempo. Nós certamente recusaríamos este trabalho assustador. Sapador. Esses profissionais estão trabalhando todos os dias com objetos que foram criados para causar a maior quantidade de danos ao inimigo. É bastante perigoso desativar uma mina, ou até mesmo respirar, sabendo que este tipo de objeto está por perto. Em todo o mundo há mais de 1 milhão de minas, que todos os anos prejudicam muitas pessoas inocentes. Há países onde as minas foram instaladas décadas atrás, mas elas ainda continuam a se ativar de repente. Imagine como deve ser desativar uma. Para se tornar um sapador, você precisa ser forte de espírito e não ter medo de olhar para a morte nos olhos. Eles também precisam ter uma grande memória, que é fundamental para ser bom nesta profissão. Sem ela, você simplesmente não pode se lembrar de todas as informações que você precisa para desativar um explosivo. E, naturalmente, a firmeza na mão é uma outra habilidade básica para todo sapador, assim como um cirurgião em uma sala de operações. Um movimento errado pode ser fatal. Sendo assim, é verdade quando se diz que um sapador pode errar uma vez na vida. Domador de animais. Se você está pensando em conseguir um emprego, talvez você deva reconsiderar trabalhar em um escritório. Você sabe, é bastante, digamos, confortável. Uma rotina de trabalho monótono pode não parecer uma ideia tão ruim depois dessas imagens. Não importa o quão irritado seu chefe esteja pela manhã, você não terá que colocar seu rosto em suas mandíbulas, arriscando sua saúde e sua vida como estes caras. Eles fazem isso regularmente e enfrentam predadores todos os dias. Em nossa opinião, esta é uma das profissões mais perigosas do mundo. Essas pessoas fazem todos os tipos de truques, mas não é só isso. Pode ser muito complicado ensinar o animal a seguir ordens, e você tem que ser paciente e persistente. Você pode treinar quase todos os animais que existem, mas o preço pode ser bastante alto. Em muitos casos, as tentativas de domesticar impalas, tigres, leões e outros animais selvagens terminaram tragicamente, com os domadores naturalmente no hospital, mas parece que isso não vai impedi-los. Técnico de laboratório químico. Você já deve ter percebido que as possibilidades de se machucar em um laboratório de química são enormes, dado o elevado risco de explosões, incêndio e outras situações extremas.
Primeiro, quase todos os processos químicos envolvem o uso de aparelhos elétricos, por isso há sempre a possibilidade de ser eletrocutado. Em segundo lugar, muitos materiais em laboratórios químicos são explosivos ou podem explodir se combinados com outros. Há também a possibilidade de algo se aquecer demais, o que pode causar queimaduras térmicas. Além disso, muitos processos químicos envolvem o uso de pressão de sistemas de vácuo, e alguns instrumentos de cristal pode acabar explodindo, cortando-lhe e criando um monte de lixo, desagradável no mínimo. Por isso, muitos elementos químicos podem causar envenenamento tóxico, irritação e até mesmo mutação genética. Não é piada, meus amigos, este trabalho é apenas para profissionais. Dublê. Quando um personagem do filme tem que fazer algum salto perigoso ou passar no meio do fogo em patins, o ator geralmente é substituído por um dublê profissional. Verdade seja dita, muitos atores fazem estes truques eles próprios, mas ainda a maioria prefere não se arriscar e usar um dublê. Então, um dia normal para um dublê inclui a execução do tipo de coisas que uma pessoa normal nunca faz, especialmente porque eles podem acabar com você sendo prejudicado ou mesmo morto. Eles andam a cavalo, fazem corridas de carro, saltam de alturas incríveis, recebem golpes dos inimigos, nadam em águas profundas, entram em casas em ruínas e muitas outras coisas. Mas não é um trabalho chato. Essas pessoas também são responsáveis pela criação de fantasias, objetos especiais, decorações e mecanismos de segurança para realizar os truques sem problemas. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.